A gente vive hoje uma era da hiperconectividade. O que significa isso? Somos no mundo cerca de 3 bilhões de pessoas conectadas à internet. Esse é o mundo digital. E há uma perspectiva que em 2030 a população do globo chegue a 9 bilhões de pessoas, hoje são 7 bilhões, e 100% das pessoas conectadas. Então isso é o mundo digital que gera uma economia que está impactando a vida de muita gente. As tecnologias, elas estão gerando um mundo de abundância. Esse mundo de abundância leva a uma longevidade. E a pergunta que a gente faz é: que qualidade as pessoas terão vivendo mais? Aqui, a participação do planejador financeiro ela é fundamental. Para o planejador financeiro, é importante ele ficar de olho em algumas tendências. Ficar de olho significa ler mais e entender, principalmente sob o prisma do impacto que isso traz na vida das pessoas. O Big Data, na primeira tendência, ou seja, a gente vive numa economia em que todo mundo está gerando dados pela internet e se nós olharmos do ponto de vista de redução, processamento hoje desses dados, ele já foi 200 vezes mais caro do que é hoje. Então tem uma queda muito grande nos custos de processamento, o que faz com que haja uma tendência crescente de aumento de dados. Se os dados na rede eles estão aumentando exponencialmente, a velocidade para você poder acessar esses dados também precisa acompanhar. E essa velocidade se dá pela conectividade. Então, outra tendência é o do 5G. O 5G deve ser homologado aqui no Brasil, ele já é uma realidade na Europa e na China, e isso vai fazer com que outras tecnologias comecem a predominar na rede. Você vai ter uma internet muito mais veloz do que é hoje e com uma característica de imersão. O que significa isso? Com tecnologias como realidade aumentada, realidade virtual, você vai meio que teletransportar através da internet. É essa a sensação que o 5G vai trazer. O 5G ele viabiliza a internet das coisas, que é você conectar coisas. Há uma expectativa que em 2030 você tenha 50 bilhões de coisas conectadas. Aí você pode perguntar, mas para que finalidade eu vou conectar coisas à internet? Pega, por exemplo, o carro conectado, o carro autônomo. Os carros autônomos conectados eles já estão em testes há pelo menos 5 anos. E já temos estatísticas de 90% de redução de acidentes automobilísticos com os carros autônomos. Tem também cidades conectadas. Então imagina você, cidades com equipamentos de reconhecimento facial. Já há estatística que mostra o aumento de segurança, consequentemente a redução da criminalidade em 40%. Cidades conectadas significa cidades inteligentes. Então já tem vários projetos na área de mobilidade, onde uma solução chamada Hyperloop vai fazer com que uma viagem relativa a uma distância entre São Paulo e Rio seja feita em 20 minutos. E as cidades inteligentes, elas estão sendo projetadas para trazer a agricultura mais próxima do consumidor. Isso vai fazer com que se reduza custo com logística e você no final vai ter alimentos frescos e mais baratos. E a tecnologia ela está evoluindo muito na área da alimentação sintética. Você tem, através da manipulação genética, alimentos muito mais nutritivos e respeitando a fauna. Na nanotecnologia, você já tem estudos de combate ao câncer. Com nanorobôs, você vai conseguir atuar diretamente sobre o câncer sem impactar a saúde da pessoa, como é feito hoje num processo de quimioterapia. E, por outro lado, a biotecnologia vai, de fato, implementar uma medicina preventiva. Por exemplo, você vai poder fazer o seu mapeamento do DNA e saber antecipadamente que tipo de disfunção você pode ter na sua formação celular e quando isso poderá ocorrer. E você tem tecnologia, inclusive, para corrigir esse erro. E pensar que o mapeamento do DNA
há 30 anos custava $1 milhão, hoje ele está em $1.000. Não é barato, mas se trabalha para que esse mapeamento seja feito por $1 apenas. Então, isto significa, em termos de economia, mais vida, mais longevidade. A robótica ela ajudará na mobilidade do inválido, a impressão 3D construirá casas baratas da noite para o dia. Isto significa inclusão, igualdade. No nosso dia a dia como planejadores financeiros, a gente percebe que não necessariamente a reforma da Previdência ela está mudando o hábito das pessoas. As pessoas elas estão mais ansiosas, elas estão buscando antecipar algumas decisões financeiras, como poder parar de trabalhar ou fazer uma transição de carreira, por causa de uma coisa que hoje ela é invisível, que é a economia digital. É por isso que nós, planejadores financeiros, temos que olhar com outros olhos essa tendência na economia digital e o impacto que isso traz para as nossas vidas. O fato é que o que nos trouxe até aqui não é o que nos levará adiante.